Bom, a palavra de hoje, vamos percorrer o livro de Mateus, né? Desde seu começo, fazer uma recapitulação rápida, até chegar aos nossos dias, né? A palavra profética atual. Tudo bem, irmãos? Amém, amém, aleluia. Então vamos começar com o livro de Mateus. Capítulo 1 de Mateus fala do nascimento do Senhor, não é mesmo? Então, no nascimento do Senhor, existem umas características muito especiais. Primeiro, porque o Senhor Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, né, da Maria. Então, ele é nascido da mulher. Esse é o primeiro ponto, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor disse que ele era o descendente da mulher. Ele é a descendente da mulher. Vocês se lembram disso, né? E que a descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e que a serpente ia ferir o seu calcanhar. Amém? Então, é descendente da mulher. Isso é importante porque o Senhor não é descendente de homem. Porque para que você possa ter uma gestação normal, como humanos, precisa ter um homem e uma mulher, certo? E o homem carrega toda essa herança genética, né? No caso de Adão, ele foi que primeiro caiu, e essa herança genética foi espalhada por todo o homem, toda a humanidade é assim. Então o homem é que introduz o pecado, não é verdade? Porque sem o homem, a mulher não engravida. Tá certo? Então quem é que traz, né, essa genética de pecado? É o homem. Portanto, o Senhor Jesus, graças ao Senhor, ele não é nascido de homem. Ele é nascido do Espírito Santo na Maria. Portanto, ele não tem pecado. Esse é o ponto muito importante. Amém? E segundo ponto, ele foi prometido desde no Antigo Testamento, em Isaías mesmo, capítulo 9, né? Fala assim que tu darás, ela darás à luz um filho e lhes porá nome de Jesus. Esse nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então esse nome de Jesus significa, em palavra hebraica, né, é Jeová mais a salvação. Amém. Ou Jeová o Salvador. Amém. Porque até então Jeová não podia vir salvar o homem. Ele estava lá em cima, não é? Ele não conhecia a natureza humana. Mas Jesus sim. Jesus nasceu como homem. Amém? Amém. Então ele tem condições de salvar o povo de Deus. Portanto, ele é Jeová mais a salvação. Então, Jesus, quando você invoca Senhor Jesus, você tem um elemento que não tinha em Jeová. E esse elemento é a salvação. Amém. Amém? Então, imagina, no Antigo Testamento, nós vimos, né, desde a época de Adão, eles já invocavam o nome do Senhor, mas eles invocavam o nome de Jeová somente. Mas, aleluia, no Novo Testamento nós invocamos Jesus, porque já vem com salvação, coisa que o Antigo Testamento não tinha. Ó Senhor Jesus. Por isso que precisamos estar sempre invocando o nome do Senhor, porque é o único nome que tem a salvação.
E o segundo aspecto ele disse 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. O primeiro nome é Jesus, que é Jeová o Salvador. O segundo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Aleluia! Até então Deus não podia estar com os homens, mas através de Jesus, aleluia, Deus pode estar conosco. Ó Senhor Jesus. Então aí no capítulo 2 de Mateus, nós vemos que a visita dos magos, né, lá do Oriente, e eles viram a estrela brilhar, e eles foram, né, na terra dele, a estrela brilhar, eles foram atrás da estrela, até chegar em Jerusalém, a estrela desapareceu. E eles entraram na cidade e perguntaram onde que vai nascer o rei dos judeus. Então essa conversa chegou até rei Herodes. E o rei Herodes, né, ele está ali porque o Império Romano colocou ele lá, mas ele não era descendente real de Judeia, né? Então ele ficou com medo. Puxa, vai vir um rei aí, rei dos judeus. Se vai vir rei dos judeus, então eu não posso ser mais rei, eu vou ser tirado do trono. Ficou muito preocupado. Aí ele consultou, né, os religiosos da época, são os judeus, os ortodoxos, sei lá, os sacerdotes principais, fariseus e tal. Eles falam: é muito simples, está escrito, não é? E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre principais de Judá, porque de ti sairá a guia que há de apacentar a meu povo Israel. Eles sabiam, estava escrito de cor que o Senhor ia nascer na cidade de Belém. Mas a questão é a seguinte: os magos que vieram de tão longe, vieram lá de Oriente, foram atrás do Senhor, né? E eles que estão tão perto, ninguém se levantou para ir para o Senhor. Então, Senhor Jesus, é como em João, Evangelho de João 5, 39, ele fala assim: vamos lá, acho que isso aí é importante, mas vós examinais as Escrituras. Exato, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Então as Escrituras, sem dúvida, testificam do Senhor Jesus. Está tudo escrito lá, não é? Então os judeus, eles sabiam de cor, sabiam que estava escrito, sabiam que Jesus ia nascer em Belém, tá? Mas o Senhor disse: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então eles sabiam de tudo, tinham conhecimento, mas não iam até o Senhor para ganhar a vida. E ao passo que os 3 magos do Oriente vieram de tão longe, foram lá, e quando eles saíram de Jerusalém, a estrela voltou de novo. E aí essa estrela encaminhou-os até Belém. Quando chegou Belém, ali eles encontrou o menino Jesus, né? E o adorou, né? Ficaram extremamente alegres, felizes, e deixaram um presente, né, para o Senhor Jesus. Então isso foi as boas-vindas que o Senhor Jesus recebeu dos magos, né, do Oriente. Depois no capítulo 3, então o Senhor Jesus foi impelido pelo Espírito Santo e ao deserto para ser tentado. Perdão, capítulo 3 não, capítulo 3 é o batismo do Senhor. Esse batismo foi muito importante, porque o Senhor, né, se dirigiu até João Batista, porque João Batista estava
batizando no Rio Jordão. E o batismo de João é para arrependimento e remissão de pecados, né? Mas o batismo do Senhor Jesus é com Espírito Santo e com fogo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então aqui quando o Senhor Jesus foi batizado também, e aí quando ele saiu das águas, algo inédito aconteceu. É que o seguinte: os céus se abriram e uma voz dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Aleluia! O próprio Pai declarando, né, que este é meu filho amado. E esse filho foi enviado para a missão que Deus entregou para ele. Deus lhe deu uma comissão aqui na terra. E além disso, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, né? Isso que todos vocês já sabem. Então aqui o Senhor Jesus foi batizado para começar o ministério terreno do Senhor. Aí no capítulo 4 nós vemos a tentação de Jesus. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, e ali, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, claro, quem jejuou 40 dias e 40 noites teve fome. Eu não posso nem jejuar nem 4 horas, porque eu sinto fome e eu quero comer, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, 40 dias, 40 noites, né? Parece duro, não é verdade? Mas 40 é muito representativo esse número. Geralmente fala-se da provação, né? Então 40 significa o tempo que você é provado, né? Tempo que você é testado. Então você está passando uma tribulação, e você deve saber que essa tribulação que você está passando tem um prazo. Aleluia! Tem um prazo. Aleluia! E o Senhor não vai dar para nós. O Senhor não vai dar para nós coisas mais do que podemos suportar. E o Senhor dá livramento para nós. Amém? Então, esse número 40, de um lado, tipifica a provação, a tribulação que a gente passa, alguma coisa, né, infeliz. Mas, irmãos, confia no Senhor. Amém. Mas, por outro lado, eu queria dizer para vocês que número 40 é o número positivo. Porque enquanto você está passando pela tribulação, você se aproxima mais do Senhor. Amém. É ou não é? Quem está passando tribulação, de um lado é provação, por outro lado é aproximar-se do Senhor. Você vai toda hora, né, ao Senhor, invocando o seu nome. Ó Senhor, o que a gente faz para sair disso, não é verdade? Então o número 40 nesse sentido é muito positivo. Você acha que o Senhor Jesus está lá 40 dias, 40 noites em jejum ali, sem fazer nada? Com certeza ele estava tendo comunhão com o Pai. Amém. Com certeza. Então aqueles 40 dias, 40 noites, para ele foi muito positivo, porque ele ficou face a face com o Pai, em comunhão com ele. Amém. Você acha que o Senhor iria, sem essa comunhão que lhe fortaleceu, não é, o Espírito, para ele aguentar a tentação de Satanás? Então, não. Então precisava, digamos assim, carregar a bateria. E o Senhor, naqueles 40 dias, 40 noites, orando ao Pai, estava carregando baterias. Amém. Ele sabe que o que vem para frente são coisas difíceis de vencer. Então o Senhor Jesus, aqui 40 dias e 40 noites teve fome. Quando ele teve fome, a situação de fome, irmãos, muitas vezes faz a gente fazer as coisas precipitadas. Não é verdade? Porque é uma necessidade primária, é básica. Se está com fome, eu quero comer.
Tem gente que é comum isso, tem gente que rouba para comer, por causa da fome. Então, o diabo, sabendo disso, né, tentou Jesus justamente na questão do alimento, né? E o Senhor respondeu para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Note-se que o Senhor já estava na esfera celestial, apesar de estar vivendo pé no chão, no plano terreno, mas ele estava vivendo no plano celestial. Amém? E no plano celestial, a nossa comida é toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Mas quando nós estamos no plano terreno, comida é importante, não posso jejuar porque tem que comer e tal, e somos subjugados, não é? Pela necessidade aqui do plano terreno. Ó Senhor Jesus. Aí você sabe, o Senhor levou o Senhor lá para o pináculo e disse: você atira daqui que os anjos vão te segurar, não sei o quê. Aí o Senhor respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Satanás, ele gosta de lugar alto, não é verdade? No pináculo do templo, é o ponto máximo do templo. Então, para o Senhor ser um líder, um grande líder religioso, se o Senhor fizesse aquilo, não é? Então, o próprio Satanás tem esse princípio de subir, né? Em Isaías 14, Ezequiel 28, uma característica dele é orgulho. Orgulho quer dizer, você é insatisfeito com o que você tem, a posição, você quer subir mais ainda, nunca é satisfeito, mais ainda, né? Então isso era Satanás. E a terceira tentação ele mostrou para o Senhor toda a glória dos reinos da terra e disse para o Senhor: tudo isso é meu, eu dou a quem eu quiser, somente você me ajoelha diante de mim, né, e me adora, eu te dou tudo isso. Puxa vida, que tentação terrível, né? Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus estava no plano celestial. Então é importante no nosso dia a dia, irmãos, ir para o plano celestial. Senhor Jesus. Então, o Senhor, como estava no plano celestial, para ele não tem ambição nenhuma, não tem orgulho. No plano celestial não tem isso. Amém? Então o Senhor disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E depois de vencido, então, deixou o diabo. O diabo o deixou, e os anjos vieram servir. Amém? O Senhor Jesus ganhou essa tentação, essa batalha. Depois, irmãos, no capítulo 5, o Senhor fala das 9 bem-aventuranças. E a primeira delas, né, está no versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados, na verdade, você pode traduzir como felizes. Felizes. Tem algumas versões que traduzem como felizes. Felizes. Quero perguntar: estão felizes? Amém. Aqui, para ser felizes, existe somente no reino dos céus. Então, mas para entrar no reino dos céus, existe um requisito. No versículo 3 diz: os humildes de espírito. Então, esse é o primeiro requisito para você entrar no reino dos céus, é ser pobres em espírito. Amém. Não tem jeito, irmãos, temos que ser pobre em espírito, porque Satanás não foi pobre em espírito, foi pelo contrário, foi orgulhoso, querendo subir, soberba, não é? Ambição. Todo ser humano hoje, você pode ver, tem essa ambição de querer subir em qualquer esfera, em qualquer ambiente. No trabalho, ele quer se tornar chefe.
Tendo chefe, ele quer se tornar gerente. De gerente quer se tornar, sei lá, supervisor. Aí vai querer ser diretor, aí vai querer ser presidente. Não é? Em todos os setores é assim. E inclusive na área da religião também. Não é? Em todas as áreas pega todo ser humano essa questão de ser orgulhoso, de escalar para cima. Então, você falando na área política, né? Política é mais isso ainda que nós estamos vendo hoje. Mas, irmãos, nós somos do reino, nós somos de cima. Amém. Por isso, para nós ser feliz, não é querer subir na cabeça do outro. Para nós ser feliz, é ser pobre de espírito. Amém. Amém? E tem uns versículos que o irmão Pedro sempre menciona, e inclusive esse é a linha mestra do seu encargo, né? Está em Isaías. Vamos ver Isaías 57. Em todas as mensagens, praticamente ele menciona isso. Quero apostar, vocês querem apostar comigo? Que hoje à noite, de 9 horas, às 7 horas, tem a mensagem dele, tá? Entrem lá e vocês vão ouvir o que estou falando. Amém? Isaías 57, 14 diz assim: dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Então aqui é ser abatido no espírito e contritos no coração, né? São duas coisas, espírito e coração. Depois vamos para Isaías mesmo, 66, versículo 2, olha aquilo que ele diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Querem apostar que o irmão Pedro vai falar esses versículos hoje à noite? Senhor Jesus. Spoiler. Então, irmãos, é tremendamente importante e requisito para a gente viver a vida da igreja, porque a vida da igreja é a realidade do reino do céu. É sempre com espírito pobre, espírito humilde. E dentre tantas bem-aventuranças aqui, além desse do pobre em espírito, quero citar mais um só, que eu falei que é espírito e coração, não é? Versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Então precisamos ser limpos de coração, que aqui também cabe a palavra puros de coração. Puros de coração é um coração que ele só tem um olhar, né? Igual pomba, tem 2 olhos, mas ele só tem um foco, ele não consegue olhar duas coisas ao mesmo tempo, não é? Então a Bíblia diz que a gente não pode servir a 2 senhores. É verdade, só temos um Senhor só, que é o nosso Senhor. Então nosso coração, com o nosso olhar, só podemos estar focado nele. Não existe outro, não é? Se a gente também focar em 2 ao mesmo tempo, então nosso coração está manchado, não é um coração puro. Mas estamos na vida da igreja, né? Nós queremos aprender sempre ter o coração puro. E aí isso nos remete também 1 Timóteo 1,5, que Paulo fala para o Timóteo, né? Que a presente admoestação
visa o amor, com a consciência boa e a fé sem hipocrisia. Esse é coração puro. Vamos manter isso, né, meus irmãos? Aí isso é capítulo 4, e aí nós íamos para capítulos 5, 6 e 7, né, que são em geral no cristianismo fala que é sermão do monte, é sermão do monte. Mas aqui é uma coisa muito interessante. No capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Esse versículo é muito importante, porque o Senhor Jesus estava, né, ao nível do mar, do Jordão, no mar. Então ele estava junto com as multidões, mas o Senhor subiu ao monte, e quando o Senhor subiu ao monte, a multidão ficou no plano, né, do mar. Então isso que significa que nós somos lá do alto. E aí, irmãos, aproximaram-se dele os seus discípulos. Se o Senhor está no monte e os discípulos se aproximaram do Senhor que estava no monte, isso significa que os discípulos também foram ao monte. Amém? Amém. Senhor Jesus, não é a multidão que foi ao monte para estar com o Senhor, mas os seus discípulos. Esse mesmo princípio se aplica para nós. Queremos fazer parte de discípulos? Amém? Amém? Então nós devemos ser bem próximos do Senhor. Amém. Onde Ele estiver, vamos lá com Ele. Né? Em Apocalipse 14, fala daqueles seguidores do Cordeiro, para onde que Ele for. Então sejamos seguidores. Aonde o Senhor for, estaremos lá com Ele. Aí, por que o Senhor preferia os discípulos? Porque os discípulos eram mais próximos a Ele. Amém? São pessoas que o Senhor pode abrir o coração e falar palavras com liberdade. Uma esfera ideal, adequado para o Senhor revelar seus mistérios. Precisamos ser próximos do Senhor, ser íntimos do Senhor. E aí o Senhor pode nos revelar o que está oculto no coração dele. Aí isso foi capítulo 5, 6 e 7, chamamos de nova lei, não é? Porque a antiga lei, né, já caducou, não conseguiu ajudar o homem, nem a humanidade. Então precisava do Senhor Jesus vir aqui, trazer a salvação, trazer a presença de Deus ao homem e finalmente estabelecer o reino dos céus. E o reino dos céus, irmãos, é o lugar onde se pratica essas leis novas. E principalmente a característica dessas leis novas, ele não trata apenas do exterior. O Velho Testamento, os mandamentos que o Senhor deixou, os 10 mandamentos, depois foram avançando para leis, estatutos e outras coisas. Isso daí são leis antigas que só tratam do exterior. Mas o Senhor veio como reino dos céus, não veio para tratar só do exterior. Ele veio tratar do nosso interior, tratar da origem, tratar da raiz. Por que você quer matar o irmão? Então o Senhor que não... A lei diz só assim, não matarás, tá bom. Mas você odiar pode, né? Mas na nova lei, nem odiar pode. Porque ele trata da origem, da raiz de onde procede esses pensamentos negativos. Então, por isso que é importante, esses 5, 6, 7, esses capítulos falam dessas coisas, né? Bom, aí no capítulo 8,
Olha só quão importante é capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte. Irmãos, ele levou a gente lá no alto, deu instruções para nós, não é verdade? Agora que recebemos instruções, vamos ficar aqui no alto mesmo, que bom, né? Como Pedro disse, vamos armar 3 tendas aqui, um para o Senhor, outro para Elias, para Moisés. É muito bom estar aqui. Às vezes, irmãos, eu sinto assim quando estou na conferência. 9 dias de conferência. Meu Deus do céu. Que alegria. Ó Senhor Jesus. Mas chegou, né, o fim, tem que descer do monte. Amém? Então, irmãos, nós recebemos tanta luz, precisamos descer do monte, porque existem coisas nos esperando. Assim que o Senhor desceu do monte, estava lá já um leproso. Leproso esperando cura. E leproso significa algo que está no nosso interior, que é a lepra, não é? E antes de manifestar, está incubado em nós. E isso que está incubado em nós representa a rebelião. Todo ser humano é meio rebelde, não é verdade? Né? Você pede e fala, faça isso. Ah, eu não. Por que eu tenho que fazer isso? Então isso é muito simples, né? Que realmente no nosso interior tem essa lepra. Mas, irmãos, e aqui também se fala do Evangelho. Nós fomos salvos, recebemos esse privilégio de estar com o Senhor. O Senhor falou tantas palavras para nós, capítulo 5, 6, 7. Agora devemos descer o monte para quê? Para pregar Evangelho. Amém? Ó, a vida da igreja tem monte. Nós estamos no monte, não é verdade? Mas tem hora que você tem que descer do monte. Você tem que encarar a realidade. Cheio de gente com problemas. E esses problemas são mais espirituais, que você não consegue ver o olho nu. Não é verdade? Qual o problema deles? Então, por isso que o Senhor nos deu essa ferramenta maravilhosa. Posso orar por você? Posso orar por você? Então, irmãos, irmão Pedro até falou, né? Se você perguntar para a pessoa, né? Abordar a pessoa e perguntar, posso orar por você? Se essa pessoa diz não, é porque não está preparado ainda para receber essa oração. O coração, o espírito não é contrito, o espírito não é abatido. E o Senhor está à procura dos espíritos abatidos, espíritos arrependidos. Mas se você perguntar, posso orar por você? E a pessoa diz, pode? Aleluia! Você encontrou alguém de espírito abatido? São esses que o Senhor quer. São pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você ora, irmãos. Enquanto você está orando, o Senhor está aplainando o coração da pessoa, né? Está endireitando as suas veredas, para preparar essa terra, que é o seu coração, para se tornar uma boa terra, para receber o Senhor Jesus. Aleluia! Então, incentivamos os irmãos, as irmãs que estão aqui, não importa a idade, né? Desde menino já pode pregar esse evangelho, é tão fácil. A gente tem visto, né? Muitas crianças saindo para pregar evangelho. Posso orar por você. Também os adolescentes, os jovens, né? Os adultos, as irmãs, as mulheres, não é verdade, irmãos? Essa é a ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu. Vamos fazer isso. Então, depois da lepra, tem os paralíticos. E, irmãos, nós encontramos de tudo quando vamos para a rua. Se a gente não vai para a rua, não vamos encontrar leproso, não vamos encontrar paralítico, não podemos ajudar ninguém, pessoas com febre. Mas quando vamos para a rua, a gente vê a necessidade. Ó Senhor Jesus, necessidade de ganhar Deus na sua vida. Então, paralítico, pior ainda, ele é paralítico
significa que ele está inútil para Deus, totalmente inútil para Deus. Como que a gente faz? A gente quer ajudar essa pessoa para se tornar útil para Deus, igual o caso do Onésimo, né? Aqui também tem vários casos. Capítulo 9 tem essa cura de paralítico também, né? Aí capítulo 9, no finalzinho, versículo 35, o Senhor Jesus, Ele mesmo percorria de cidade em cidade. Impressionante. Se você ler todos os 4 evangelhos, você não consegue ver o Senhor descansando um minuto. Uma vez ele saiu do Mar de Galileia, foi para casa, em Cafarnaum. Quando chega em casa, está cheio de gente lá. É o caso do capítulo 9. Capítulo 9, esse paralítico, ele tinha 4 amigos, né? Graças ao Senhor que 4 amigos tinham fé igual a ele. E levaram ele para onde Jesus estava. Jesus estava na casa dele em Cafarnaum. Quando chegou lá, não podia entrar de tanta gente. Então, irmãos, nós encontramos situações assim. Mas esses 4 amigos não desistiram. Isso que às vezes a gente cuida da pessoa, a pessoa não quer, demora tanto para, né, aceitar o Senhor ou ganhar mais crescimento. A gente fala, não, isso aí não vai dar, a gente desiste. Mas esses 4 amigos do paralítico não desistiram. Eles subiram, olha que trabalho, eles subiram lá no telhado, em cima da laje, né, e ainda mais, fizeram um buraco no teto, e desceram o leito do paralítico, e ainda calcularam direitinho, tem que ser na frente do Senhor Jesus, e desceu o leito bem na frente do Senhor Jesus, né, e o Senhor Jesus o curou, falando, perdoado está os seus pecados. Porque o que faz a pessoa paralítica, irmãos, são os pecados. O que afasta a gente do Senhor são os pecados. Então é mais fácil o Senhor dizer, perdoai, os vossos pecados estão perdoados. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor diz aqui, capítulo 9, e 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus percorria todas as cidades e povoados. E versículos 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, essa situação do mundo hoje, as pessoas estão aí vivendo como todas abandonadas, aflitas e exaustas. E o Senhor teve compaixão. Esse compaixão é que o Senhor precisa nos dar. É o esplâncnon, não é? É a empatia. É se colocar no lugar da pessoa. O que a pessoa sente, você acaba sentindo. Isso é compaixão. E o Senhor teve esse compaixão, mas ele era um só. Como que ele vai conseguir, né, ganhar mais pessoas? Por isso no capítulo 10, ele escolheu os 12 discípulos e os enviou como 12 apóstolos, para eles saírem, para pregar o evangelho. Então, para justamente levar também esse sentimento de compaixão às pessoas, né? Aleluia. Aí no capítulo 11, nós vimos a questão do João Batista. João Batista, ele então, rapidamente, né? Ele conhecia Jesus desde o ventre da mãe dele, não é verdade? Quando a Maria foi visitar sua prima Isabel, né? Isabel já estava grávida de João Batista. E a Maria chegou lá, saudando a prima, e no ventre, esse João Batista, era feto ainda, estremeceu.
E quando ele estremeceu, isso abriu a boca da Isabel para bendizer a Maria. Fez uma longa, né, oração ali. Então isso é do Espírito. Então isso mostra que João Batista conhecia o Senhor desde o ventre materno. E aí quando ele estava ali com os seus discípulos, lá em João fala isso, quando o Senhor disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 dos seus discípulos foram atrás do Senhor, deixaram o Senhor. E o João também disse: Senhor, você vem a mim para ser batizado? Eu que devo ser batizado por ti. E o Senhor disse: vamos deixar por enquanto isso, vamos cumprir a justiça de Deus primeiro. A justiça de Deus naquela hora, a vontade do Senhor é que Senhor Jesus seja batizado também como homem. Então ele cumpriu isso, mas depois não existe nenhum registro que João Batista foi batizado pelo Senhor. Não, né? Ele deveria largar tudo, já que o protagonista principal chegou, o secundário tem que se retirar e se juntar ao principal. Então ele teria que se juntar ao Senhor, deixar seu sistema de discipulado, né? E falar para o discípulo: vamos seguir a Jesus. Isso era correto, mas João não fez isso. Outra vez, em nosso interior, às vezes é assim, a gente quer, sei lá, uma coisa própria nossa, não queremos seguir ninguém. Então o João Batista, nesse caso, é um bom exemplo para todos nós, uma lição para a gente aprender. Amém? Se o Senhor veio, vamos seguir. E na obra do Senhor, aonde o Espírito está atuando, nós devemos estar lá. Amém? Então, irmão, graças ao Senhor, é isso que a gente faz. Não queremos mais o grupo de discípulos para nós. E é o correto que João Batista tinha que fazer, é pegar a sua turma e seguir o Senhor. Desfazer o seu grupo e seguir o Senhor. Então aí, porque ele não fazendo isso, ele estava competindo com a obra de Deus. Senhor e seus discípulos batizavam desse lado de Jordão, e João e seus discípulos batizavam do outro lado de Jordão. O que é isso? Não faziam a mesma obra? Ou são 2 obras? Não é verdade? Então o Senhor só tem uma obra. Então nós temos que nos juntar a essa única obra do Senhor. Então isso foi João Batista. E no fim, ele acabou criando uma nova religião, não é? Nova religião. Aí na área política, os fariseus e os discípulos de João também uniram contra o Senhor depois. É terrível a história do João. Por isso João, né, ele foi encarcerado, porque ele foi se meter aonde não devia meter, no Palácio Real, lá junto com os políticos. Eu acho, porque ele se meteu com a política. Foi dar conselho para o rei. Para que lá? Não é verdade? Então você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar o evangelho, para endireitar o caminho, né? Para endireitar o coração das pessoas para crer no Senhor. Então, irmão, por causa disso ele foi preso. E aí, irmãos, sabemos que ele foi decapitado. Um triste fim. Se João Batista tivesse juntado ao Senhor, não tenho mais meu grupo, eu me junto ao Senhor, eu me torno seguidor de Cristo, talvez ele tivesse ainda vivo. Agora não, né? Mas estaria vivo, não seria encarcerado, nem decapitado. Um triste fim, trágico. Oh Senhor Jesus, vamos seguir o Senhor. O Senhor só tem uma obra. Aleluia. E aí, irmãos, aí no final de capítulo 11, esse é importante. Vinde a mim, versículo 28,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso quer dizer, irmãos, que fazer a obra de Deus não devemos fazer por nossa capacidade. Não devemos achar que nós temos força para fazer isso pelo Senhor. Nós temos a própria capacidade nossa de agradar o Senhor. Não, isso é muito canseira, é desgastante, né? Dizem que hoje em dia há muitos pastores em situação de depressão, e há muitos pastores que também se suicidaram, porque não aguentaram. Por quê? Porque estavam carregando eles sozinhos as coisas, a obra do Senhor. E o Senhor ensina o contrário: vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estás cansado, meu irmão? Venha ao Senhor e toma o jugo dele, que é suave, e o fardo dele é leve. Ó Senhor Jesus, vamos trabalhar no descanso, meus irmãos? Vamos servir ao Senhor no descanso? É o Senhor quem faz a obra. Esse alimento diário desta semana fala das 6 dias de criação do Senhor, não é? Aí quando fala do 5º dia, ele fala dos peixes e das aves, né? Graças ao Senhor que eu ganhei bastante pelas as aves. Fala da águia. A águia voa lá em cima e praticamente ele não mexe as asas dele, porque ele encontra um ar quente, um ar ascendente, que coloca ele no ar, e ele voa sem esforço para toda a direção que ele quer, é só virar a asa assim, para lá, para lá. Que gostoso, rapaz! Ó Senhor Jesus, não é bom, irmãos? Servir o Senhor no descanso. Ó Senhor Jesus, né? Então isso nós temos que aprender, porque toda obra é feita por Deus. Somos apenas uma sarça. Sarça é aquele que carrega a chama. Amém? Nós somos apenas, temos esse papel só para carregar a chama, que é próprio Deus fazendo a sua obra. Ó Senhor Jesus. Então aí capítulo 13 é sobre as parábolas, né? Sobre a diferença entre a semelhança do reino dos céus e a realidade. A semelhança sabemos que é a aparência, amém? E tem a realidade. Então o Senhor está nos mostrando para nós vivermos hoje na realidade do reino dos céus, não na semelhança, não na aparência. Muitas pessoas, muitos cristãos estão vivendo apenas na aparência, não é? Só tem forma de piedade, mas não tem força da piedade. Só mostra uma aparência, amém? Tantos cristãos mostrando a aparência de que é cristão. Não precisamos mostrar a aparência, precisamos da realidade. Viver o reino dos céus aqui na terra. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor disse para discípulos, o Senhor respondeu para os discípulos, porque os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, por que você fala em parábolas à multidão? E o Senhor falou assim: porque eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e o coração deles está endurecido. Por que eu vou falar para esse povo aí? Eles não vão entender, por isso que eu falo em parábolas. Aí o Senhor voltou para os discípulos: mas por vocês, eu não falo em parábola, eu falo diretamente e claramente.
Por isso, irmãos, não quero dizer, mas eu quero incentivar os irmãos a que tomamos o exemplo dos discípulos. Amém? Vamos ter esse princípio de sermos discípulos do Senhor, porque estaremos sempre perto dele. Ó Senhor Jesus! Aí capítulo 15, né? Chegando a 14. 14 é a morte de João Batista. Também, 14 tem a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes, né? Esse é muito interessante. O Senhor, né, falou para o discípulo: dai-lhes vós mesmo de comer. Essa é uma palavra profética. O Senhor falou e vai ser cumprido. E o Senhor disse para o discípulo: dai-lhes vós mesmo de comer. Quer dizer, dá vocês, alimenta essa multidão aqui, vocês vão alimentar. Aí eles começaram a chorar: não temos nada, onde vamos comprar? Que é isso? Né? E começaram a reclamar. Essa é a nossa atitude também, não é verdade? Mas o Senhor falou uma palavra e essa palavra é válida. Amém. Temos que praticar. Por isso que quando o Senhor fala das palavras proféticas, se a gente crê, né, as coisas acontecem. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E o Senhor disse: trazemos, que se traz para cá. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Amém. Até aqui mostra para a gente que a gente tem que ir ao Senhor do jeito que nós somos. Não adianta tapear. Senhor, só tenho 5 pães, 2 peixes. Como vou alimentar essa multidão? E o Senhor disse: traz que aqui. Amém. Mas o Senhor já tinha dado uma palavra: dá a vocês mesmo de comer a essa tanta gente. E eles foram, né, entregaram para o Senhor. E o que aconteceu? O Senhor olhou para cima e abençoou. Até aqui não aconteceu nenhum milagre. O Senhor orou, né, ao Pai e abençoou. Aí o Senhor, depois de orado, entregou de volta aos discípulos, não é? Veja no 19: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, 5 pães, deu-os aos discípulos. Ele partiu aquele pão e entregou aos discípulos. Amém? E quando os discípulos começaram a distribuir, aí que aconteceu o milagre. Milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Amém. E o discípulo representa a gente. Amém. Amém? Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, então, irmãos, o Senhor dá-nos de volta isso. Quando começamos a distribuir, milagres acontecem. Aleluia! E não acabava, né? E não acabava pão, 2 peixinhos, tal. E alimentou 5.000 homens, fora, sem contar as mulheres e as crianças. E ainda, irmãos, restou 12 cestos cheios. Esse é um verdadeiro milagre. Então, irmãos, isso mostra que quem faz a obra de Deus é o próprio Senhor. Amém. É o próprio Pai. Mas Ele usa a gente. Porque milagre aconteceu na distribuição. Ele devolveu nas mãos dos discípulos. Quando o discípulo saiu a distribuir, aí veio o milagre. Amém. E deu para comer todo mundo. Aleluia! Aleluia! Ó Senhor Jesus. Aí, capítulo 15, né?
até capítulo 15, né? Foi assim, salvação de indivíduos. E no capítulo 15, finalmente fala da salvação dos gentios. Porque o Senhor Jesus, veja bem, o Senhor Jesus nasceu em Belém, né? Foi para o Egito, voltou do Egito, mas não voltou para Belém, voltou para Nazaré. Tanto é que ele era conhecido Jesus o Nazareno. Depois de Nazaré, ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum já é na região da Galileia, né? E tem um versículo que diz que é Galileia dos gentios, porque ali da região da Mar Galileia é um povo misto, é um pouco de judeus misturado com estrangeiros, gentios, que não eram bem judeus puros, né? Em Jerusalém eram judeus puros, então ali já era meio mesclado, já era meio misturado. E o Senhor foi até eles, levando o Evangelho. Aleluia! E depois, mais tarde, o Senhor foi para Tiro e Sidom, que é totalmente, né, lá do Líbano, quer dizer, é fora de Israel. Estava na terra do gentio já, né? Então, irmãos, e essa mulher é sírio-fenícia, né, da Cananeia. Como é que ela é? Eis que é uma mulher cananeia, né? Vieram daquelas regiões. Então, que interessante, né? Pão não pode dar para os cachorrinhos. Quer dizer, quem é o pão? É o Senhor Jesus. Amém. Ele se coloca no lugar de pão. E pão é alimento. Primeiramente, ele veio como pão para alimentar os filhos. Amém. E os filhos são a casa de Israel. Amém. Mas como a casa de Israel rejeitou eles, né? Casa de Israel rejeitou o Senhor, não queria mais o Senhor, e o Senhor se voltou para os gentios. E essa mulher respondeu muito sabiamente. Ela falou assim: bom, tudo bem, o pão é para filho, mas quando o pão cai da mesa, aí é para os cachorrinhos. Isso quer dizer que o Senhor saiu da mesa da casa de Israel e caiu no chão e encontrou os gentios. Graças ao Senhor que a nossa salvação está aqui, né? Amém. Somos gentios, mais tarde vamos ver isso. Que privilégio nós temos hoje. Aleluia. Oh Senhor Jesus. Então, até capítulo 15, nós vimos que o Senhor curando as pessoas individualmente. Tem um versículo que está em Ageu, vamos lá ver Ageu. Ageu é antes de Zacarias. Ageu. O Senhor foi preparar madeira. Madeira para quê? Para edificação, para edificar a sua casa. Amém. Então aqui, até capítulo 15, nós vimos que foi salvação um a um, não é? Cura de leproso, cura de paralítico, cura de endemoniado, cura da febre, da sogra de Pedro. Era individual, e o Senhor olhava para eles, né, com compaixão e tal. Mas essa salvação das pessoas individuais tem um propósito. Deus tem um propósito para as pessoas. É serem edificados. Amém. A casa de Deus. Amém. É casa de Deus. Então vamos ver Isaías 66. Isaías, último capítulo, versículo 1. Olha só, esse é o anseio que Deus tinha. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías 66, tá? Versículo 1.
Irmãos, olhando aqui, o que o Senhor deseja? O Senhor deseja um lugar, uma casa. O Senhor deseja uma morada, né? E é o lugar do seu repouso. Quer dizer, o Senhor quer descanso, um lugar que lhe dê descanso. Isso é a sua casa. Deus quer a sua casa, não é verdade? Então, irmãos, a igreja é a casa de Deus. Então, quando você viaja, né? A gente viaja, vai para longe, vai não sei o que e tal. E os irmãos com amor nos preparam melhor lugar, melhor quarto, melhor cama, não sei o que, né? Tudo de melhor. Os irmãos fazem isso por amor a gente, não é verdade? A gente tá lá, tal, desfrutando, tal, mas não se compara com a nossa casinha, né? Aquela cama, aquele colchão já cheio, tudo torto, né? Já tem a forma do nosso corpo, não é verdade? Um colchãozinho velho, né? Mas é gostoso, né? A gente descansa mesmo. Quando eu vou, né? Os irmãos me hospedam, não sei aonde aí, e eu demoro a dormir, porque o colchão é novo, quer dizer, é outra coisa, né? Até pegar muito sono aí que durmo. Mas em casa, aquele colchãozinho já meio ondulado, né? Rapaz, você fecha os olhos, já está roncando. Eita delícia! Então o Senhor quer essa casa, né, para descanso. E essa casa somos nós, seres humanos, pessoas salvas, né? Isso já está no pensamento de Deus há muito tempo. Quer ver? Vamos ver Salmos, né? Salmos. Salmo 27. Salmos 27. Ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei, terei medo. O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores, não é isso aqui não é esses versículos, é aquele que fala, uma coisa eu busco, como é que é, onde está isso aí? Hein? Aqui, versículo 4, 27:4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse aqui é Salmo de Davi. Ele anelava ter uma casa para o Senhor, né? Então ele diz assim, e meditar, como é que é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso sabemos que esse cumprimento desse salmo está em Efésios. Ele fala assim, que esse mistério foi revelado tal, para a habitação de Deus, aonde? No Espírito. Isso foi cumprido. Hoje nós temos Espírito. Esse Espírito que está dentro de nós é a morada de Deus. E aí outro versículo em 1 Coríntios, não sabeis vós que sois santuário e que o Espírito Santo mora em vós? Nós somos templo santo. Deus quer morar em nós, né? Então essa aqui é uma dica para nós. Também Salmo 133. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem os unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce desde o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.
Também vamos para Salmos 23. Salmo 23. Obrigado, Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Salmo 23, né? Vamos só para os finalmente. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Aleluia. Então nós temos o Espírito. Espírito é a nossa morada, é a morada de Deus. Então, graças ao Senhor que nós estamos aqui vivendo na terra, nós temos uma casa de Deus dentro de nós. Amém. Um dia essa casa de Deus vai ser expandida, vai se tornar todo o reino dos céus. E depois vai virar cidade de Nova Jerusalém. Para todo sempre. E nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Aleluia.